Olá pessoal, boa noite. Estamos aguardando o professor Ricardo da Duenf, presidente da Duenf, para iniciar a nossa live de hoje, dia 23 de junho de 2020. Hoje é o dia das engenheiras. Queria parabenizar todas as mulheres que trabalham com engenharia. Hoje é um dia muito especial, não só pelo dia da engenheira, mas, obviamente, pelas mulheres com reconhecimento na área profissional. Então é com grande prazer que a gente inicia essa live de hoje parabenizando as mulheres que trabalham na área de engenharia. Vamos aguardar o Ricardo, espero que ele entre brevemente. Hoje nós vamos falar sobre a UENF, sobre a universidade pública. Ricardo acabou de entrar, vou convidá-lo. Está sendo adicionado nesse momento. Olá, Ricardo, te dá boa noite. Boa noite. Boa noite, então, é com prazer aí que a gente recebe você aí, presidente da UENF, professor do Centro de Ciências do Homem, o Centro de Humanidades da UENF. Estava falando aqui brevemente que hoje é o dia das engenheiras, Estava aqui saudando as mulheres aí que trabalham na área de engenharia. Não sei quantas vão nos assistir, mas vai ficar registrado aí a nossa saudação a essas bravas guerreiras que trabalham, cuidam da casa, enfim, têm uma vida bem atribulada e que certamente têm sido duramente afetadas durante essa fase de pandemia, que afeta a todos, obviamente, no plano de vida pessoal e no plano de vida profissional, mas certamente a boa parte das mulheres e jovens têm sido mais afetadas do que certamente algumas pessoas como eu, que já estão numa idade de maior experiência, vamos dizer assim. Ricardo, então eu gostaria de passar inicialmente a palavra para você fazer uma saudação aí para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, que é um bate-papo informal, mas ele tem, sobretudo, a ideia da gente tentar informar a comunidade do que está sendo feito. Inclusive, eu queria parabenizar a toda a diretoria da UENF, na sua pessoa. Eu vi que a Luciana entrou aí agora também, mas pelo valoroso trabalho que vocês têm feito à frente da UENF, inclusive sendo protagonistas no que tange a reunir a comunidade universitária, seja professores, estudantes de graduação e pós-graduação e técnicos. Eu acho que a UENF, mais uma vez, traz esse protagonismo para dentro da instituição. Boa noite, Ricardo. Então é contigo as primeiras palavras. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Parabéns às engenheiras. Estamos nesse momento tão complicado, do país, tendo que conviver com os problemas próprios da situação da pandemia, e um problema também muito sério de políticas públicas destinadas ao combate à pandemia, ou da ausência delas, A gente tem uma situação dessas, com essa troca de ministros infindável, no âmbito do Estado também, a gente está sem secretário de saúde, Também estão com várias instabilidades em relação às autoridades que vão combatê-las, E ainda assim, a gente ainda tem oportunistas que querem lucrar com essa tragédia, Então é um problema muito sério que nós temos, de falta de comando e de prescrições ruins e responsabilidade. É um verdadeiro genocídio da população brasileira. Então, eu gostaria de agradecer ao Carlão, pela oportunidade de participar aqui da live, comunicar com esse público, que é um público amplo, e diverso, e a gente tem essa missão na UENF, de promover um debate na vida universitária, dentro da nossa universidade, participando como sindicato em várias outras instituições, com várias outras instituições, e a gente promoveu nesse tempo da pandemia
uma série de lives para debater temas importantes, né? Promovemos também 3 plenárias unificadas, né? Reunindo os setores da universidade, dos técnicos, administrativos, dos docentes e dos alunos, né? E alunas. Então, a gente procurou estabelecer um diálogo com as categorias, né? Para fazer uma construção conjunta, né? Que foi um manifesto que repudiava essa proposta de privatização, de extinção das universidades públicas, né? E de outras instituições estatais, como a SEDAI, né? De tão grande importância para a população fluminense, também a Pesagro, a Emater, né? Que são também outras instituições que dizem respeito ao desenvolvimento, a prestação de consultoria técnica para os pequenos agricultores, né? Então, a gente tem promovido essa discussão, né? Não só no âmbito dos sindicatos, dos nossos direitos, né, é fundamental, mas também dos interesses da população como um todo, né, da coletividade dos trabalhadores, a qual nós estamos alinhados. Esse momento que a gente está passando na pandemia, né, ele obviamente provocou uma série de mudanças de comportamento, né? Certamente, alguns desses comportamentos nós vamos levar para pós-pandemia. Não sei qual vai ser o novo normal, se a gente seguramente vai conseguir ter um novo normal, né? Eu espero que as pessoas percebam a necessidade de algumas mudanças no comportamento, né? No enfrentamento dos problemas sociais, né? Que a gente tem. E uma coisa me chama a atenção, né, Ricardo? E eu acho que a gente entra um pouco na questão da discussão do papel do servidor público, o papel da universidade e do servidor público como protagonista de todo esse caos social, né, que foi criado principalmente em países que negam a ciência, né, que é um fenômeno, ele não é recente, né, mas ele vem se arrastando, e isso acabou sendo aprofundado nesse momento onde a gente precisaria de maior clareza para enfrentar um problema como esse, né? No início do milênio, nós tivemos um pesquisador, acho que Jerry Brilliant, é um cara que trabalhou com a erradicação da varíola durante 40 anos, né? Uma das coisas que ele sinalizava, exatamente por ele já ter passado por esse tipo de experiência, é de que países que se orientam pela ciência, países que têm seriedade na política e países que têm infraestrutura, eles certamente se sobressaem nesse tipo de enfrentamento e têm um sucesso, eu diria, melhor do que países que têm um comportamento oposto, né? E isso mais ou menos se materializou, e a gente tem alguns resultados aí que consagram esse tipo de resposta, vamos dizer assim, negativa por parte de algumas lideranças políticas, né? E isso certamente faz com que a gente perceba, né, a importância desse momento em que a gente está travando essa discussão aqui, e no momento que outras pessoas têm se apresentado, né, como esse instrumento digital que nos leva, obviamente, a um campo maior de difusão. Eu acho que, na realidade, a gente tem que se preparar para o futuro. É uma das coisas que, certamente, a gente vai arrastar para o futuro, vamos dizer, a prática da divulgação da ciência com seriedade através desses veículos que, obviamente, a gente está experimentando nesse momento, né, e iniciando uma experiência. Obviamente, existem pessoas que já ocupam esse nicho, né? O próprio o jovem imunologista paulista que tem prestado um valoroso trabalho no que tange a esclarecimento da Covid-19, né? E entre muitos outros, né? E eu acho que nesse momento a universidade, né, ela acaba sendo principalmente aquelas que têm hospitais, né, elas acabam tendo uma projeção muito grande, e também aqueles que fazem pesquisa na área de saúde, que não necessariamente possuem hospitais, né? Então, eu me preocupo muito com essa questão do acesso à universidade, que a gente tem. Eu estou falando isso porque você tocou num ponto que eu considero um ponto extremamente delicado,
que foi exatamente nesse momento onde o caos instalado pela pandemia, me vai um governador, junto com o seu secretário da Casa Civil, enviar uma mensagem para a Alerj, querendo privatizar as universidades públicas, querendo privatizar uma série de instituições que prestam um valoroso serviço para a sociedade. Então, quer dizer, a gente tem que fortalecer muito, né, para que as pessoas percebam, né, tenham essa coisa do pertencimento da instituição pública como sendo realmente um fator de transformação social, né, de relevância, principalmente para as pessoas de baixa renda, né? Uma vez eu estava lendo um relatório da OECD, né, mostrando que, por exemplo, pessoas que estão numa faixa de pobreza muito grande, né, elas demoram quase de 6 a 7 ou 8 gerações para ter uma ascendência social, né? Olha só, uma coisa que é absurda, né? Agora, a universidade pública, através de um programa de inclusão, ela tem realizado essa transformação e a gente percebe isso estando dentro da UENF, por exemplo, que veio para o interior exatamente com essa mensagem de transformação social, não é? Sem dúvida. A gente está num momento que a gente percebe claramente qual é o papel das instituições públicas, né? A despeito de toda a propaganda negativa que tem sido feita a respeito dela. O nosso público recebe pouco investimento, menos investimento que ele deveria receber para prestar o papel, né, em termos ideais, né, que ele foi desenhado para fazer, né? Ele está se tornando o grande centro de referência no tratamento da Covid, né? Quem presta um serviço universal para a população, né? Quando os planos de saúde eles são acessíveis a uma parte da população, ou até para esses mesmos, eles não prestam um bom serviço, né? Tem plano de saúde que vão se negar a fazer o exame do Covid porque sai caro, né? Você tem que fazer do próprio bolso um teste que deveria ser disponibilizado, né? Como parte do plano de saúde. E, né, sem contar que a grande maioria da população realmente nem sonha em poder ter um plano de saúde, né? Então, e ainda assim, é um serviço de má qualidade, é um serviço excludente, ele é um serviço que, como ele visa o lucro, ele não vai dar o melhor tratamento, ele vai dar o tratamento mais barato para as pessoas. E essa é a realidade, né? O SUS, ele como instituição, né, e quer atingir a população como um todo, que tem um pensamento não voltado para o lucro, mas de promover a saúde pública, ele tem uma outra orientação, né? Ele vai distribuir os recursos que ele tem de forma a atender a população da forma mais abrangente possível, né? Faltam recursos, faltam listas de UTI, falta de investimento, né? O problema não é do SUS como projeto, é falta de execução desse projeto, né, com os recursos adequados, né? A mesma coisa para a universidade pública, né? A universidade pública é a maior fonte de pesquisa nesse país, né? Outras instituições públicas de referência também, como a Fiocruz, né? Outra, né, referência que nós temos. São essas instituições que, novamente, né, não visam ao lucro, mas visam um projeto de nação, né, visam ao bem-estar da população. Elas têm um projeto de realmente prestar um serviço público, né, para a população de uma forma distinta, né, que não é de lucro imediato, né, é o contrário, né, de promover o bem-estar, né. E nesse momento, apesar de todos os ataques, isso vai ficando claro. Foi a USP que conseguiu fazer aquele sequenciamento do genoma, né, do coronavírus, acho que em 2 dias, não foi, Carlão? Foi um prazo bastante rápido. A gente tem o desenvolvimento de um respirador bem mais barato do que seria importado, né? E esse momento também, né, falando nos respiradores, é o momento que a gente vê como a nação dependente sofre em relação aos cuidados com a sua população. No início da pandemia, a gente tinha máscaras, a gente tinha respiradores. Por quê? Porque é tudo importado. Uhum. Acesso ao que era necessário, né? E são coisas que não são de nenhuma tecnologia complexa. É algo que a população poderia ter acesso se fosse fabricado no país, né? Então, é
tem o poder público, público imediato. Sei. Uma coisa que me vem assim à cabeça é que indo para o nosso assim, para o nosso campo de trabalho, né? As pessoas conhecem. A Raquel está falando que o som está muito ruim. A ruim está para todo mundo, para mim e para o Ricardo? Ô, Raquel, por favor. Para os dois, o som está ruim dos dois? Raquel? Acho que o seu som está picando. Deixa eu ver aqui. Todo mundo, acho que... Tá melhor agora? Vamos ver, espero que sim. Eu tirei o Wi-Fi aqui, fiquei no 4G para ver se melhora. Eu não sei como é que esse sistema realmente... Isso é uma prova... Está falando que só para você, Ricardo. Mas essa é uma prova da dificuldade que a gente vai enfrentar no ensino remoto, né? Que tem uma situação, vamos dizer assim, que tem sido confrontada no nosso dia a dia, né? E no caso da UENF, particularmente, foi uma discussão meio que tardia, embora parte da administração não reconheça a falta de, vamos dizer assim, de interlocução com a comunidade, né? Esse exemplo que a gente acabou de criar aqui, né? E outros fóruns, obviamente, que a gente discute, a dificuldade da gente manter nossa comunicação através dessa via, né? Mas, Ricardo, pensando assim, a gente tem que aproveitar e pensar um pouco, né? Eu acho que esse momento que a gente fica aqui nessa quarentena, né? nesse nosso isolamento não voluntário, né? Mas acaba sendo voluntário para a gente não pegar essa danada dessa doença, eu diria que como é que você vê, ou se você já pensou em alguma coisa de prioridade no momento de pós-pandemia, no que tange, obviamente, a questão institucional? Como é que você visualiza isso? Eu faço uma pergunta nessa direção, porque, por exemplo, vou citar pequenos detalhes, né? A gente passou por um problema aqui no estado do Rio de Janeiro, e que ele é recorrente, não é de agora, né? Mas foi aprofundado, obviamente, por essa questão da pandemia, né? O governador, de forma, vamos dizer, muito voluntariosa, resolveu estabelecer vários hospitais de campanha, né? Até onde eu saiba, tem um apenas funcionando, o resto está tudo precarizado, daqui de Campos nem chegou. E ao invés... Eu não entendo por que ele não optou, por exemplo, em investir nos hospitais que já estão precarizados já de um bom tempo. Ou seja, se investe do zero para construir uma estrutura que vai ter que ser desmontada e não se investe no que está aí. Por exemplo aqui de Campos. Não, poderia ter investido no Hospital Álvaro Alvim, nos plantadores de cana, na beneficência portuguesa, em outros hospitais aí, né? Optou-se por investir um valor que eu considero bem razoável, né? Que se investido nos hospitais já presentes ou até em pesquisas dentro das instituições estaduais, isso poderia dar um retorno extremamente importante. E agora nós estamos com essa estrutura aqui e em outros lugares totalmente paralisadas, sem atender a população, né? E agora ele está tendo que pagar o preço por uma atividade, vamos dizer assim, que a ele acaba pesando, foi que existem evidências ou existem situações que ele tem que se justificar junto à Alerj, junto ao Tribunal de Justiça,
a partir do momento em que o impedimento, o processo de impeachment foi aberto. Eu acho que a preocupação maior, né, mais do que de saúde pública, né, é de compromisso de campanha, né, de dar visibilidade à gestão, né, às vezes esse de interesse sobrepõe ao interesse público, né. Acho que a ideia de ter uma fila única para a UTI seria salutar, né. A gente ter, por exemplo, ter hospitais privados com vagas na UTI e as públicas não, dotadas, né. Ao menos no momento de escassez de recursos, deveria existir uma fila única, né? Eu acho que é questão de justiça social, né? Ainda que tenha algum ônus para o Estado, né? De remunerar essas instituições. Mas é o de sempre, né? A gente tem uma concepção de que certos grupos têm direito a tudo e outros a nada, né? A gente tem uma concepção privatista, né, imperando, achando que o OS vai resolver o problema, não é o caso, né? Sobre a universidade, Carlão, eu penso, né, a pergunta que você me fez, eu penso que a gente tem que planejar, né? Nesse momento tem uma pressão muito grande pelo ensino remoto, né, que é complicadíssimo no nosso contexto, porque a gente tem uma série de estudantes, né, embora uma parte tenha acesso à banda larga, à internet, nem todos têm. Boa parte dos nossos estudantes tem, inclusive, problema para se alimentar nesse período, né? Tem o restaurante universitário, tem uma série de auxílios, né, que a universidade provê para que as pessoas possam se alimentar, possam ter as condições, né, necessárias para seguir com seus estudos, né, e romper o ciclo da pobreza, né, e se formarem como cidadãos, né? Nesse momento, parece que se faz uma opção elitista de beneficiar a quem pode seguir com esses estudos, né? Ainda que sejam estudos que vão ser meio rebaixados, né? Porque você vai ter um nível de qualidade que vem do improviso que vai ser inferior ao que a formação continuada dá, né? Eu penso particularmente, né? Eu e a maior parte das pessoas envolvidas na vida sindical, né? Os sindicalistas docentes, né, estão engajados nessa campanha, boa parte deles, né, a gente teve um manifesto conjunto de boa parte dos sindicatos das universidades, né, públicas do Rio de Janeiro, né, que são representados pelo Andes. A gente teve, nesse momento, uma repulsa da categoria a essa implementação emergencial do ensino remoto, né, de forma atabalhoada, né, assodada, e de forma a atropelar esse compromisso imprudente da universidade, né? A gente tem, nesse momento, uma necessidade de discutir os rumos da universidade, porque a gente não vai poder colocar 50 alunos na sala de aula, né, sem condições. A gente tem que ter preocupações sanitárias, né, para que todo mundo possa preservar a sua saúde e, ao mesmo tempo, retomar a universidade, né, com sua tarefa de prover ensino, pesquisa e extensão aos seus estudantes, né? E, enfim, eu acho que a pior medida nesse momento que pode existir é fingir que nada está acontecendo, né, de grave, deixar as pessoas para trás, né? Uma parte das pessoas não vão poder acompanhar esse ensino como deveria, né? E com prejuízo para essas pessoas, né? Você privilegia uns em detrimento de outros. Eu acho que isso não é aceitável. Sabe que me causa uma certa estranheza, né? Eu acho que, como todos, né, a gente tem acompanhado inúmeras atividades online, né? Seja na Academia Brasileira de Ciências, na FAPESP, enfim, e também na DOENF, e vários fóruns que têm surgido. Outro dia eu assisti um fórum que eram das 6 universidades paulistas, né? As 3 federais e as 3 estaduais. E elas trocando experiências, né, diante dessa realidade, né? Então, eu fico pensando assim, eu não vi um fórum público das nossas universidades, né? E aí eu coloco também o IFE, os Cefetes, né? Eu não consigo. É um estado que tem o maior número, talvez, de universidades federais e estaduais, está pareado com São Paulo, mas o maior número de universidades federais, o estado do Rio de Janeiro, né? E a gente não consegue ter um debate político dos reitores, né, do enfrentamento da pandemia, para tentar. Hoje mesmo eu acabei tomando conhecimento de um documento da UFRJ,
né, que montou um grupo estratégico e eu ainda não li o documento, recebi agora à tarde, né, e sabe, a gente não tem assim, eu não tenho a percepção de que algo tenha sido discutido. Inclusive, me causou muita surpresa em saber que os nossos coordenadores dentro da UENF, trabalhando com o levantamento, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né, estavam preparando um documento e, paralelamente, a reitoria contratou uma empresa júnior para fazer um outro levantamento. Né? Então, quer dizer, eu fico assim, meio que não tenho nada contra a empresa júnior, que fica aqui registrado e claro, né? Mas eu fico surpreso com a falta de sintonia, vamos dizer assim, de ajuste, né? Porque se os coordenadores avançaram, todos eles apresentaram um relatório. Primeira coisa, eu acho que isso deveria ter sido publicizado, tornado público para toda a comunidade uenfiana, aqueles que terminaram, mostrarem seus resultados, para que a gente pudesse discutir. Inclusive, eu sugiro, já que a universidade não fez isso, que a DOENF abrace essa ideia e convide os coordenadores para discutirem. Porque eu sei que, por exemplo, no CBB, eu sei que tantos de pós-graduação quanto de graduação fizeram, né? Inclusive, para minha surpresa, a licenciatura deu um resultado diferente do bacharelado, né? Eu esperaria o contrário, mas foi isso que aconteceu. E sei que o CCH, acho que é Marinette, né? Não, foi a Clarete. Clarete também fez, enfim. Pô, pessoas que estão trabalhando, são coordenadores, sabe? Pô, e esse trabalho simplesmente não tem nem cruzou informação. Eu acho que está faltando alguma coisa e eu prefiro não entrar nessa discussão nesse exato momento, mas eu acho que a ideia aqui é tentar trazer a discussão exatamente essa questão, né? Da gente, talvez, que os reitores das universidades públicas abram uma discussão onde a gente possa ouvi-los, né? Seja através da FAPERJ, seja através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, seja através da Alerj, enfim, alguém tem que se tocar e tem que abrir esse fórum para discussão. Esse é um trabalho de qualquer gestor que está à frente de uma universidade pública. Por isso que eu vejo, já que a gente não consegue alcançar a reitoria da UENF, eu consigo alcançar a presidência da UENF. E eu sugeriria ao presidente e a toda a diretoria trazer os nossos coordenadores e abrir uma discussão, como foi feita com o pró-reitor da graduação e agora com base no relatório que foi feito pela empresa Júnior, que os coordenadores cruzem as informações e a gente provoque uma discussão para encontrar caminhos que até então o documento não apontou. Eu, particularmente, né, não sou nenhum especialista em estatística, né, mas o trabalho da empresa Júnior, né, que foi feito, né, me pareceu, à primeira vista, ter um problema. Que os que foram os responsáveis, né, pelas respostas dos questionários, foram estudantes que responderam voluntariamente, né, entre vários que foram contactados pela universidade. Né? Então, provavelmente, esses alunos já são uma fração um pouco mais privilegiada do alunado, porque ele já é o aluno que tem acesso à internet, que tem condições, né, de responder, né? O estudante que é mais carente está excluído desse processo, né? Então, é como você ir a um restaurante na hora do almoço e perguntar se você tem algum problema com fome, né? Né? Então, você está, né, já tendo uma amostra de pessoas que está incluída, né? Em suma, essa é uma preocupação que eu vejo, né? Pelo tipo de pesquisa que foi feito, né? Mas eu prefiro não entrar em muitos detalhes em relação a isso, porque eu não sou estatística, não tenho formação para isso. Mas essa amostra já me parece complicada, né? Pela seleção dela, né? E de fato, falta coordenação entre essas pesquisas, estudos, falta a coordenação dos métodos, né? Como ela é feita, né? A UENF, ela tenta fazer nesse debate, entre as categorias, mas somos poucos, né? Temos recursos mais limitados, né? A gente tenta, principalmente,
ser um canal de debate das categorias da universidade, né? Você falou da questão da Fórum das Seis das paulistas, né? A gente tem tentado há algum tempo, né? Criar esse diálogo entre as instituições aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? Muito dele é feito via Regional do Andes, né? Que é o nosso sindicato nacional. A gente tenta fazer por essa via, mas realmente nós não temos um fórum das estaduais ainda construído, né? Conversei com a presidente das DUERJ, a Cléia Marcosini, nesse sentido, né? Mas as discussões, avançaram um pouco, na verdade. Acho que estamos todos muito tomados das nossas tarefas, né? E não conseguimos avançar nesse sentido, mas é fundamental, sem dúvida. Essa é uma questão que eu vou aproveitar esse momento e falar, né, cara, porque parte da responsabilidade nossa, né, e é exatamente tentar mostrar aos nossos colegas, né, que a omissão ela é tão ruim, né, quanto uma decisão equivocada, né? Uma das coisas que acontecem de forma recorrente é exatamente essa questão da demonização da participação sindical das pessoas, né? E também política, vamos dizer assim. Já não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, mas eu faço questão de tocar quando a gente pode, porque realmente o estado de coisa que a gente chegou nesse país, né, é exatamente decorrente por parte da omissão e da demonização da participação política dos jovens. Nós criamos uma juventude totalmente apolítica e agora ela se viu envolvida numa nuvem de tamanha confusão que eles não conseguem sequer tomar uma decisão correta, e acabou essa avalanche trazendo essa situação aí com um presidente totalmente despreparado à frente do país e, vamos dizer, né, entre outras coisas. Agora, uma coisa que você colocou e que realmente me chama a atenção é que, ainda sobre esse questionário, por exemplo, a graduação tiveram quase 800 alunos, né? Isso não é nem metade, é perto da metade dos estudantes. E a outra informação é que na pós-graduação nós tivemos uma participação muito pequena, né? Juntando o mestrado e doutorado, a gente teve aí em torno de 120, 129 estudantes. 69, eu acho, doutorandos e doutorandas, e 60 mestrandas e mestrandos. Então, quer dizer, realmente, eu acho que no caso da pós-graduação, o assunto é muito mais grave do que a situação da graduação. A questão também da estatística, eu acho que, na realidade, pelo menos a título descritivo, aquelas informações ali são razoáveis, né? Mas, enfim, eu acho que falta trabalhar as informações, porque, na realidade, não se trabalhou as informações de forma adequada e não se aponta para absolutamente nada, né? Agora, uma outra coisa, Ricardo, que aconteceu ao longo desse período aí, também agora a gente acabou na UENF, na UERJ, também na UES, eu acho, e vários outros setores, né? O governador cortou insalubridade, ou seja, há uma contínua tática de ataque ao servidor público, né? Porque veio com esse projeto de privatização de tudo, tira a insalubridade. Parece que é uma coisa proposital. Já foi alertada por Darcy Ribeiro lá atrás, né? Sobre essa questão de que o sucateamento, tudo isso era realmente uma coisa orquestrada, não é uma casualidade. E eles continuam atacando, né? E, infelizmente, parte da população, inclusive os que habitam a universidade, aparentemente compactuam com esse tipo de desgaste da universidade pública e do serviço público como um todo, entrando nesse discurso de Estado mínimo, onde o Brasil já comprovadamente, através de dados da OECD,
mostra que o Brasil está entre os países que tem um setor público extremamente enxuto, né? E eu poderia dizer até mesmo eficiente, diante dos inúmeros ataques que tem se sofrido com desfinanciamento, com a tentativa de desacreditar o servidor público, né? Entre outras coisas. Eu diria que o servidor público, não só do Estado, mas do Brasil, é um verdadeiro herói, porque tem trabalhado sob circunstâncias extremamente negativas. É o tempo todo sofrendo ataque. Não é verdade? Por exemplo, a UENF, que até hoje não se consolidou como instituição, nós temos um quadro docente de 600 pessoas, nós não atingimos ainda nem 50%. Temos tido várias aposentadorias, temos tido tanto de docentes quanto de técnicos, a baixa reposição das vagas e não preenchemos todos os quadros, mas somos cobrados de aumentar o número de vagas, aumentar o número de curso, né? E o pior, né? O pior disso tudo, né? Há 6 anos, praticamente, aniversariamos há poucos dias atrás, há 6 anos sem qualquer tipo de correção. É importante que a comunidade saiba que a gente não tem data de dissídio respeitada, por isso, muitas vezes, parece aos olhos da população que os reajustes que são solicitados estão acima do que deveria ser auferido. Mas é que as pessoas não sabem que a gente não tem reajuste anual. E pior, né? A universidade que poderia estar, por exemplo, realizando alguns serviços positivos para os docentes, como seus enquadramentos e progressões, estão congelados há não sei quantos anos. Com certeza. Eu acho que tudo isso, Carlão, vem de uma propaganda que foi feita, né, diuturnamente, né, junto às pessoas, nos meios de comunicação de massa, e depois, né, e até em setores da própria universidade, de que o que é público é ruim, né? É uma ideia de que o que é privado é melhor, é mais eficiente, que é falacioso, para começar, né? Não necessariamente é melhor. Às vezes até pior, né? A gente tem essa propaganda, né, da neoliberal, tecnocrática, né, que faz com que, repetidamente, né, as pessoas pensem, né, uma parte delas pense que o que é público é ruim, que a gente tem que privatizar tudo que resolve, e é falso, né? Uma coisa é certa, né, nessa experiência de privatizações que tem sido feitas, né, pelo menos desde os anos 90, é de que o que é privatizado é excludente, a qualidade não melhora, os custos do serviço pioram, né, e isso pode ser colocado, né, como verdadeiro em relação ao ensino, né? A universidade pública tem tido os melhores indicadores, tem mais pesquisa, né, a gente, com pouco financiamento que nós temos, né, toda a corrosão dos nossos salários, né, dos nossos recursos, né, a gente tem pessoas que investem nas suas carreiras com o seu próprio dinheiro, né. A gente, por exemplo, agora nesse período, né, da pandemia, vocês estão fazendo nada? Estamos sim, fazendo muita coisa. Temos defesas, temos leituras de trabalho dos alunos na orientação, temos relatórios que estamos fazendo, temos avaliações de relatórios, uma série de tarefas cotidianas estão sendo feitas. Nós não estamos em sala de aula, né? E estamos fazendo isso no nosso próprio bolso. Você tem que ter conexão à internet, tem que pagar sua energia elétrica, né? Isso pode ser naturalizado? Não pode. E os nossos direitos não estão sendo pagos, né? Teve essa retirada, né, da insalubridade e da periculosidade do que tem direito a receber, né? E essa proposta via LERJ, de converter essas gratificações em uma compensação para quem está trabalhando em casa. E quem não recebe isso? Boa parte dos professores das humanidades, por exemplo, né, ou se não todos, não recebem essas gratificações. Então estão pagando o bolso para trabalhar, né? A gente não está recebendo, né, os nossos adicionais, falta de correção desde 2014 que a gente não recebe, né? A correção inflacionária, né? No caso da UENF, desde 2015, as progressões e enquadramentos que foram aprovados não estão sendo pagos, né? Para quem já tem direito assegurado, né, por um problema administrativo, ao que consta, né? Então nós não estamos recebendo esses valores aos quais temos direito. Então é algo assim que a gente tem uma série de defasagens em termos de direitos, né? Que uma parte dos nossos colegas, né,
pela profissão de propaganda pensam que a gente pode abrir mão deles, compensar com uma bolsa, né, com alguma consultoria, com algo do gênero, né, em vez de lutar pelo próprio salário. Porque não se reconhece como trabalhador, né? Porque, ao menos, né, boa parte de nós vive do salário, né? Mas, o Ricardo, eu estava falando do porquê a experiência, por exemplo, a experiência a troca de experiência dos reitores é importante. Eu estava vendo lá a Unicamp, por exemplo, ela conseguiu captar 1,2 milhões do Fundo Social do Itaú, né? A folha de pagamento da UENF, da UERJ, é no Bradesco, né? Obrigatoriamente no Bradesco, majoritariamente. Então, quer dizer, eu não sei, negociar junto com esses caras, porque me preocupa um ponto que você colocou, né, que é exatamente a gente poder dar assistência a esses jovens que estão numa situação de vulnerabilidade no que tange a capacidade de comprar mantimento e coisas desse gênero, né? Porque, inclusive, a Unicamp criou uma central de doação, né? Então, para exatamente como a gente teve durante o período que ficamos aí 4, 5 meses sem salário, né? Que é mais ou menos o que a gente está o que a gente está caminhando, né? Nós já estamos com 3 meses e alguma coisa. Tudo bem, a parte das pessoas estão recebendo seu salário integralmente, mas tem outras variáveis aí, né, que envolvem que não ser necessariamente só a parte de remuneração, né? Agora, é essa troca de experiência que eu acho valorosa, né, entre os reitores, e tem sido muito pouco aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu, pelo menos, não vi em nenhum momento nem os reitores estaduais parando para discutir, nem os federais também parando para discutir, fazendo uma mesa redonda online para que a gente possa trocar as experiências. Então, eu acho que esse é um ponto que me deixa preocupado exatamente pela falta de protagonismo, né, dessas lideranças institucionais, né, que certamente poderiam estar trazendo um outro estímulo, inclusive para a comunidade, né? Porque eu vejo que quando a gente se vê, né, que a diferença da gente estar no sistema online e da gente estar presencial, né, e a importância da gente estar presencialmente é da gente se ver, da gente se tocar, da gente se trocar a experiência do dia a dia, né, que é uma coisa importante dentro da formação acadêmica também, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito, muito relevante. E, por exemplo, a Luciane está colocando aqui, né, do manifesto que foi colocado, né, pelas associações, né, do antes, foi um manifesto relevante. O João Paulo também está colocando aqui que, nesse momento, a gente também está tendo que ele considera que uma das maiores tragédias é exatamente a overdose de informações ruins que aparecem na mídia, né, principalmente nesse momento. Esse foi, inclusive, um ponto que eu toquei durante uma conversa que tive com a professora Rejane, da UF, sobre extensão e divulgação científica. Exatamente pela omissão das pessoas sérias e as pessoas que possuem conteúdo de se apresentarem, obviamente aparece um oportunista para falar bobagem, né? Que nem hoje, por exemplo, eu estava ouvindo numa rádio local um jovem, né, de direita, extrema direita, falando mal da universidade pública que ele cursa, né? E valorizando uma universidade privada. Então, quer dizer, a falta de entendimento de onde está se pisando, né? Inclusive dando pitaco em questões de orçamento, e que você vê claro e nitidamente que não se conhece absolutamente nada sobre a questão de uso de orçamento institucional, mas se sente totalmente à vontade de ir para uma rádio, e eu não sei por que abrem espaço para uma pessoa
falar uma série de barbaridades. Então, eu concordo contigo, João. Tem muita coisa ruim aparecendo na mídia, mas parte disso é responsabilidade nossa. Pessoas que têm conteúdo, né, e seriedade na informação, principalmente no que tange a ciência, né, vir falar para o povo, né, para que a gente não tenha esse tipo de coisa. E pessoas assinando manifesto para apoiar o Van Traub, que é um cara que nitidamente queria destruir a universidade pública brasileira. E gente de dentro da universidade, docentes. Ora, isso é no mínimo, uma barbaridade. Mas, Ricardo, a gente está partindo aqui para os 45 minutos da nossa rodada, né? E a gente tem que encaminhar mais adiante para a finalização, né? Esse momento é um momento que as pessoas tendem muito a olhar só os lados negativos, né? E achar que o mundo está pior, né, do que estava há um tempo atrás, né? Mas existem, obviamente, indicadores de que há mudanças positivas, né, nessa situação, né? E uma das coisas que a gente estava conversando, e outro dia eu estava lendo num livro, né, é a questão de que mais adiante nós vamos ter que integrar, né, a razão, né, a ciência e a questão do humanismo, que é uma coisa que, a princípio, esse momento é um momento delicado, mas que demonstra claramente a necessidade de trabalharmos essa questão da humanização das profissões, né? Colocando aqui o colega que falou de planos para o futuro, eu diria que o planos para o futuro, um dos planos para o futuro é exatamente esse. Já a UENF, ela nasceu com um protagonismo na área de formação humana muito forte, quando nós tínhamos o ciclo básico comum. Essa coisa se perdeu ao longo do tempo, principalmente pela rejeição de parte dos profissionais. Mas eu acho que a gente tem que insistir nessa formação. Porque o cara pode ser muito bem técnico, um cara muito bom tecnicamente, mas ser um cara extremamente incapaz de olhar lateralmente para a sociedade e para as pessoas que existem no seu entorno. Então, o que eu quero dizer, o cara pode ser uma baita liderança tecnológica, mas é um cara extremamente irracível e um cara capaz de destruir absolutamente tudo que está ao seu redor, pela sua incapacidade de liderar grupos e de ser uma pessoa proativa, com um senso comum um pouco mais apurado. Portanto, quando o ministro da Educação e parte do governo ataca as ciências sociais, ele está atacando a humanização do profissional. Essa é a minha leitura inicial que eu gostaria de passar para você nesse exato momento. Eu vejo, né, alguns comportamentos, né, como desse aluno da universidade pública, que é contra a universidade pública, né, alguns colegas que são servidores públicos, né, concursados, fizeram toda a trajetória, né, para ser um servidor público, atacando o serviço público, né. Eu acho que é uma concepção muito equivocada, né, uma ideologia, né, no sentido que o Marx usa, né, de uma falsa consciência, né, que vem de ele comprar um discurso pronto, né, pré-arranjado, né, que vem disseminado por canais de comunicação desses interesses do capital, que a pessoa reproduz criticamente, né, e alguns de forma oportunista, né, porque você vê, a universidade pública é que dá a chance de um jovem pobre poder cursar essa universidade e romper o ciclo da pobreza, né? Ela vai estar ali tendo uma educação de alta qualidade, que custaria muito caro na universidade privada. Custaria caro até se não fosse boa, né? Que é geralmente o caso, né? Você tem poucas instituições privadas de qualidade mesmo no país, né? Você tem um ensino que é um ensino voltado para a formação técnica, né? Ruim quase sempre, né? E que custa muito caro às pessoas, né?
E boa parte desses recursos que vêm dessas instituições privadas são públicos, inclusive, né? Então você tem a pessoa falando mal da instituição que está provendo a formação dele, né? Muitas vezes com bolsa de estudo, né? Enfim, foi todo um trabalho de gerações de pesquisadores, do movimento estudantil, né? Trabalhando pela construção de um ambiente universitário includente, né? E essas pessoas, por ressentimentos pessoais, né? Por verem que por alguma razão o mundo não é como elas querem que seja, que não gostam dos colegas, dos professores, sei lá por que razões, né? Elas transferem esse ressentimento para a universidade pública, né? Então, acho que é algo muito, muito ruim, né? Você voltar as suas baterias, né? Atirando contra si mesmo, né? Porque deveria pensar, olha, o problema da universidade pública não é a universidade pública, não são os colegas, não são os docentes, né? A maior parte desses problemas são vindos de fora, da falta de financiamento, da precarização das condições de trabalho dos professores, né? Da falta de uma biblioteca boa, né? Da falta de ciência estudantil, né? Muito mais do que falta, né? Em termos de investimento, de capacitação dessas pessoas, do que propriamente de um projeto ruim, como é o caso do SUS também, né? Falta investimento no SUS. Não é que o SUS seja ruim em si. As falhas do SUS, né? Sobre as quais estão sendo jogadas muitas luzes, né? Pelo capital, que sabe que tanto saúde quanto educação são negócios extremamente rentáveis para eles, né? Então, ele tende a minar a opinião pública, né? Sobre as instituições públicas, de forma a criar toda uma condição propícia para desmantelar, para privatizar, para fazer com que esses serviços tão essenciais se tornem fonte de lucro para o capital. Na década de 70, quando eu jogava rugby, eu operei meu joelho exatamente pelo Sistema Único de Saúde, né? Naquela época é INSS, né? Uma coisa desse tipo, né? Eu não tinha plano de saúde, minha mãe era funcionária pública, contadora de segundo grau, alguma coisa do gênero, uma técnica em contabilidade, era Asperge e INAMPS, né? Eu acho, na época. Faz tempo, foi em 79 que eu operei meu joelho. E hoje, desgraçadamente, eu ainda sofro as sequelas do sobrepeso. Mas, enfim, Ricardo, a gente tem que encaminhar para o final, mas eu gostaria de terminar provocando uma coisa aqui que realmente é um pensamento recorrente, meu. Como a gente estimular os nossos colegas dentro da instituição e colegas, quando eu digo não só docentes, mas nossos estudantes também, a ter uma maior participação ativa em prol da instituição pública, em prol da universidade pública, né? E se você acha que a universidade pública realmente ela vive entre muros e ela não se mostra para a comunidade, né? Vai ser bem rápido porque a gente vai ter um cronômetro daqui a pouco disparando. Acho que essa visão de que a universidade vive para si é falaciosa, né? A gente tem uma série de projetos de extensão na UENF, por exemplo, na universidade que era caracterizada por ter uma extensão muito presente, né? A gente tem... o pessoal valoriza muito essa questão das parcerias público-privadas, né? Temos várias. Petrobras, né, tem vários projetos com a UENF, a gente tem projeto de capacitação de produtores rurais, projetos sociais, né, no âmbito dos cursos de humanidades, e uma série de outros, né, que nem me cabe aqui, né, pelo tempo enumerar, que são fundamentais, né? A gente prover recursos, né, e pesquisas para problemas essenciais, como combate à dengue, né, que é feito na UENF, né, só para a gente ter uma ideia de alguns projetos que são fundamentais, né, que são voltados para fora da universidade, sem dúvida. Não é só, ao contrário do que muitos pensam, a universidade pública não é um lugar só de festas, né, de celebração, né, por parte dos estudantes. Tem muito estudo ali, muita gente dedicada, está ali para estudar, para transformar suas vidas, e a grande maioria consegue isso e transforma não só as suas próprias vidas, como a sociedade. Tá bom.
Bom, eu acho que uma das coisas também que eu tento pensar, o que esse momento traz para a gente de lição, né? Assim, essa reflexão contínua que tem sido promovida através dessas conversas que a gente tem tido, inclusive esse foi um das propostas da gente realizar esse tipo de conversa, é exatamente a gente tentar, para que o futuro a gente consiga atrair um pouco mais as pessoas para uma discussão mais franca, inclusive de maior convergência nas áreas das ciências da vida, na área das ciências da terra, na área das ciências humanas, né? Eu acho que e das tecnológicas, como eu estava falando aqui. Eu acho que a UENF começou com uma proposta belíssima. Eu acho que o fato da gente ter interrompido essa proposta não desmerece absolutamente nada, mas eu acho que revisitar o modelo, eu acho que também é uma das obrigações que a gente tem. Portanto, eu diria agora para o Ricardo, que é professor na área de sociologia, professor na área de ciências sociais, né? Que a gente tem a obrigação, eu diria que o CCH como um polo da reflexão na área de sociologia, na área de ciências sociais, tem a obrigação de tentar se aproximar das ciências da vida, das ciências da terra, né, para que a gente possa realmente prover uma transformação social de qualidade, com indivíduos que consigam refletir um pouco mais sobre o seu entorno. Eu acho que o momento hoje, dentro da universidade, não só na UENF, mas na universidade pública, exatamente essa é a lição que eu trago daqui para frente. A gente tem que realmente tentar uma forma de maior integração entre as nossas áreas. Essa é uma percepção que eu tenho. Inclusive, eu tenho uma proposta de um novo curso que, em breve, eu vou submeter à consideração de vários colegas, exatamente uma integração na área das ciências da vida e das ciências humanas. Eu queria agradecer, Ricardo, a você pelo seu tempo, agradecer a todas as pessoas que estão ainda nos ouvindo e aquelas que já também passaram. Esse registro ficará disponível no IGTV do Instagram, né? E com isso eu encerro a minha participação, mas passo a palavra para que você possa encerrar a nossa conversa de hoje. Eu agradeço, né, em primeiro lugar, o Carlão pela oportunidade de estar aqui, né, discutir com vocês aqui essa importantíssima questão, né, que é a integração social da universidade, né? A gente tem um papel político, um papel social muito importante, né? Essa integração. Isso vem, Carlão, as pessoas têm uma visão muito negativa da política, por causa da política profissional, né? Da política eleitoral, mas a política não é só isso. A política é a relação, né? Entre as pessoas no cotidiano. O sindicato, por exemplo, é uma instância em que a gente convive como docente de um centro com o docente de outros centros. Soluções surgindo daí, né, diálogos surgindo daí, movimento estudantil, outro espaço em que as pessoas também dialogam entre si, né, construindo algo maior do que aquela visão limitada das suas próprias ciências. Né? Esse diálogo é construído aí. Né? E a questão institucional também pesa muito, porque quando você tem uma gestão que busca construir esse diálogo entre os centros, né, e pensa na universidade como algo, né, além, né, de uma série de núcleos, né, que são fragmentados, isolados, a gente consegue construir essa missão maior, né, da universidade, que é servir a sociedade e criar conhecimento necessário para a humanidade. João Ricardo, muito obrigado. Agradecer a você como presidente da UENF, meu presidente, como professor da UENF, pela nossa conversa, e agradecer a todos que dispensaram o tempo aqui nos ouvindo e participando aqui com alguns comentários. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até a próxima terça-feira na nossa live, às terças, às 18 horas.
Tchau, boa Obrigado, noite. Carlão. Um abraço, pessoal. Grande.